A, a paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. Eu quero agradecer você que é inscrito nesse canal e você que vai passar por esse canal, se inscreva, deixe o seu like, a sua sugestão, a sua opinião, o seu comentário. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o momento, sobre os dias atuais, sobre o que está acontecendo, olhando para a Bíblia Sagrada. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia. É bom que você assista o vídeo sempre com a Bíblia em mão. Hoje nós meditaremos em Apocalipse, capítulo de número 6 e o verso de número 4. Nós vamos ler do 1 ao 4, mas nós vamos olhar para o verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matem uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. Queridos irmãos, o primeiro verso, ele é um verso muito complexo, que divide opiniões. Eu não vou falar sobre esse verso, eu vou falar apenas sobre o verso 4, que traz para o momento, para os dias atuais, o auge da profecia, traz para o momento a grande profecia que saiu dos lábios de Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo, fazendo uma conexão com esse verso de número 4 com Mateus, capítulo de número 24. Nós temos 3 expressões no capítulo de Mateus 24. E é preciso nós olhar para essas expressões e observar o movimento atual, o comportamento humano. Mas observe, esse verso de número 1 do capítulo 6 de Apocalipse, ele revela um cavalo branco e alguém sobre esse cavalo que recebe uma coroa. Ele é um versículo que divide opiniões de eruditos, de teólogos, de leitores da Bíblia Sagrada. Então, se ele é um verso que traz divergências,
logo observamos que ele é um verso que traz divisão de pensamento sobre o seu personagem, que ele recebe uma coroa. A única coisa que eu vou falar desse verso, para que precisa nós observar, é: se esse que está montado nesse cavalo de fato é o anticristo, quem lhe dá esta coroa? Ou quem lhe coroa? Quem é o que o coroa ele? Porque a coroa fala de honra. O anticristo está recebendo essa coroa, essa honra de quem? É preciso nós observar isso. Observe que as advertências proféticas, tanto dos lábios dos profetas, por assim dito, dos apóstolos e de Cristo, uma da advertência profética é para que nós fujamos do engano, não permitir ser enganado e se deixar ser enganado. Então observe, ele está sendo coroado pelas nações, pelos homens, pela humanidade, no seu aspecto enganoso. As pessoas estão deixando a verdade para aplaudir o engano, a mentira, a injustiça. E assim o anticristo está sendo coroado e muitos não estão percebendo. Apenas esse olhar para esse verso é o que eu vou deixar aqui, porque há falsos milagres, há falsas mensagens, há falsos sinais. Se há tudo isso no ângulo do engano e da falsidade, isso nos leva direto ao ponto primário. Há uma verdade, há uma diretriz, há uma voz que desfaz tudo isso, se eu der ouvido essa voz. Em várias vezes aqui do capítulo 2, do capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos encontrar esta expressão dos lábios de Jesus. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então observe, vamos olhar para o verso de número 4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Você consegue observar o cenário da humanidade no momento? Você consegue, de todos os aspectos, religioso, político, econômico, a humanidade está vivendo um momento de desespero, de angústia, de insegurança,
procurando um líder. Se nós observar o comportamento humano, ele não está procurando um salvador, ele está procurando um líder. Mas na terra, Jesus deixou a igreja para apresentar ao mundo o Salvador que ele é. Ele é líder? É, mas ele é o Salvador. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que tinham se perdido. Agora observe, lá no livro de Mateus, capítulo de número 24, no verso de número 12, há uma palavra iniquidade, que lá está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. A palavra iniquidade, ela tem o sinônimo também de transgressão, ou transgredir, ou abandonar a verdade, ou desobedecer uma ordem. Pode ser traduzida da seguinte forma: por aumentar o pecado, porque a gente sabe que toda quebra de um mandamento há um pecado, há uma consequência. Então, por aumentar a transgressão, o abandono da verdade, por aumentar a desobediência, o amor de muito esfriará. Querido, o momento em que estamos vivendo é de rebelião total contra Deus, contra os princípios, contra as forças regentes da vida. No capítulo de Mateus, capítulo 24 de Mateus, o verso 15, tem uma outra palavra, precisamos olhar para ela com muita atenção, a palavra sacrilégio, que também significa profano ou profanar o sagrado. Você consegue olhar para essa palavra sacrilégio, profano, profanar o sagrado, desfazer, levar em descaso? É o momento em que estamos vivendo. A segunda advertência que nós temos depois do engano, ou depois de Jesus advertir para não se deixar enganar, é observar o falso profeta, o falso mestre. Se no Salmo 119 e o verso de número 5, 105 na verdade, me diz que a palavra é luz, ela é luz para me dar entendimento, ela é luz para me esclarecer, ela é luz para mostrar os alicerces, o chão aonde eu vou pisar, o caminho a seguir. Então eu tenho que me basear pela palavra. A terceira palavra que aparece no capítulo 24 de Mateus, no verso 38 e 39, ela não está explícita, escrita ali, mas ela está nas entrelinhas.
ela faz conexão direta com Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6, o verso de número 5, lá tem uma palavra que ela aparece aqui nas entrelinhas, inclinação. Lá no verso 5 de Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que o coração do homem estava totalmente inclinado para o mal. E Jesus fez menção no verso 38 e 39, quando ele diz que quando o Filho do Homem estivesse prestes a voltar, esta geração, o comportamento era igual à geração antediluviana. E ele descreve alguns pontos. Lá havia casamentos a granel, casando e se dando-se em casamento, comprando e vendendo. A diversão, que na verdade era destruição, estava por todos os lados. Os desejos de conquista aflorado. E aí ele diz que, sem perceber, de repente veio a destruição e os levou. Então, aqui essa palavra aparece nas entrelinhas, inclinação. Presbítero José, mas o que tem a ver essas três palavras que o Senhor mencionou com essa profecia, com esse verso 4 de Apocalipse? O que tem a ver? Você consegue fazer essa conexão? Aqui tem iniquidade, pecado aflorado da desobediência, da transgressão, do abandono da verdade, do descaso da justiça, o sacrilégio, abandono do sagrado, apostasia, por que não dizer divórcio a granel, e principalmente no que diz respeito a Deus e a inclinação do mal. Olha o que o verso diz: então saiu outro cavalo, e este era vermelho, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Querido, nós estamos vivendo o auge dessa profecia. Você consegue assistir um jornal? Você já se deu conta que quando você lê a Bíblia, você está lendo um jornal antecipado? O jornal que vai estar na página, distribuído numa banca de jornal na segunda. A notícia de um jornal na TV. De todos os meios de comunicação, está estampado aqui. Só não ver quem não quer. Hoje a vida perdeu o valor. Hoje não tem justiça, não tem punição ao culpado. Você pode me questionar dizendo: mas se está escrito, vai ter que acontecer. Eu concordo com você. Só que quando eu olho as páginas sagradas da palavra de Deus, eu vejo Deus sentenciando uma nação, e vejo Deus enviando um profeta e anunciando a tragédia dessa nação, dessa cidade,
Deus vai destruir, vai entrar com juízo, não vai sobrar ninguém. E a Bíblia me mostra um homem tomando uma decisão, uma atitude. Ele se volta para Deus e Deus muda o decreto. Querido, essa profecia ela faz menção direta à volta de Cristo, mas não é a volta apenas para um milênio, para que todos vejam, para que até que aqueles que o traspassaram o vejam. Não. O auge dessa profecia está apontando para a volta de Cristo, que nós chamamos de arrebatamento, a busca da igreja. A humanidade está entrando em desespero, em angústia. O sagrado sendo profanado a todo dia, a toda hora, a todo momento. As quebras de princípios e mandamentos. E cadê a igreja do Senhor que proclama: Maranata, vem Senhor Jesus? Olha o momento, todo mundo preocupado com transitoriedade, com o temporal, em busca do aqui e agora. A trombeta vai zoar num abrir e fechar de olhos. Queridos irmãos, eu e você, nós podemos evitar grandes tragédias em pessoas, em família e em sociedade, como igreja, porque nós temos uma mensagem a ser proclamada. E a mensagem não é enriquecimento, a mensagem não é conquista temporal, a mensagem não é conquiste os seus sonhos, os seus desejos, não. A mensagem é dizer que Jesus vai voltar, vai buscar um povo. E no verso 21 de Mateus, capítulo 24, verso 21, vai haver um dia terrível como nunca houve na história da humanidade. E a igreja está preocupada com o momento, se há um futuro glorioso e há um futuro, um juízo que vai chegar. Os homens estão se matando, estão se entrando em um momento de alta destruição por desobediência. E a mensagem do Evangelho, que revela o amor de Deus pelo homem, que revela o amor de Deus na cruz do Calvário, a mensagem do Evangelho que revela o pecado que destrói a humanidade, que arrasta o homem para longe de Deus e o lança no abismo. Querido, compartilhe esse vídeo com o máximo que você puder, porque essa mensagem aqui é um despertar para o povo de Deus, para o seu filho, para seus parentes. O arrebatamento não é uma invenção humana. O desaparecer de milhões de pessoas na Terra não é um conto de fada, não é uma utopia, não. Vai acontecer. Nós estamos vendo aqui a iniquidade, transgressão, prazer em desobedecer, prazer em quebrar princípio.
sacrilégio, profanar o sagrado. Queridos, os púlpitos estão cheios de mentira e sendo aplaudido por isso. Proclame a verdade de Deus, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há mensagem enganosa que possa desfazer outro engano, não. O que desfaz a mentira, o que desfaz o engano é a mensagem do Evangelho de Cristo. A humanidade está sendo destruída. Enquanto os púlpitos estão cheios de mensagem enganosa, provocando o seu psicológico, provocando as suas emoções, provocando as suas ganâncias, sua avareza. Querido, Deus quer ver você próspero, quer sim. Deus não quer ver você vivendo uma vida miserável, não. Mas Ele quer que você seja próspero, mas vive a verdade que o liberta, que o salva. Os homens estão em alta destruição. Mas Jesus ainda é o Salvador, ainda é o libertador. Jesus ainda é o único que dá o poder sobre o pecado que destrói o homem, a família e a sociedade e a humanidade. Mateus capítulo de número 28, o verso de número 19, irmão, foi dada uma ordem, você foi chamado, eu fui chamado, e a ordem foi essa: ide pelo mundo e fazei discípulo. Lá em Lucas, lá em Marcos, capítulo de número 16, você conhece, você é leitor da Bíblia. Ide e anunciai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pode ter certeza, se você pregar a palavra de Deus, ela vai provar que você é fiel a Deus, você é o enviado de Deus, como os sinais acompanham os que creem. O Evangelho não é palavra de autoajuda. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, para um pecador ser liberto, para um pecador ser salvo, é para um pecador ser resgatado da angústia, do desespero, da dor, da mortandade, das pragas, das pestes, das flechas que são lançadas em pleno meio-dia. A mensagem do Evangelho de Cristo. Pregue Cristo, o crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Eu quero finalizar essa meditação. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 15,
Olha os 3 primeiros versos que diz. Isso aqui é o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, ou foram salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ao verso de número 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem. Não é uma mensagem que gera em você emoção, porque essa mensagem do Evangelho tem confronto para a sua alma, mas tem liberdade para o seu espírito. Tem confronto para os seus atos e pensamentos pecaminosos, mas tem liberdade, tem salvação para a sua alma do abismo e do inferno. Eu quero orar por você, mas eu não posso deixar de ler esse verso mais uma vez e pedir para você: compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe a sua opinião. Apocalipse 6, o verso 4. Então saiu outro cavaleiro, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Que mensagem! Essa mensagem hoje, talvez se eu tivesse aqui tendo revelações, supostas revelações. Irmãos, eu estava orando e Jesus apareceu para mim e eu tive uma visita de uma legião de anjos. Eu teria milhões de curtidas, mas como eu estou falando aqui da verdade que liberta, aonde a humanidade precisa ouvir o Evangelho de Cristo, o anúncio da volta de Jesus, o arrebatamento, o prenúncio de um grande e terrível dia. Compartilhe esse vídeo. Eu vou orar por você. Deixe a sua opinião. Querido, em nome de Jesus,
Eu quero, nesse momento, apresentar aqueles que estão inscritos nesse canal, aqueles que têm compartilhado cada vídeo, aqueles que têm assistido essas reflexões e estudos da Palavra de Deus. Mas eu quero especificamente que o Espírito Santo encoraje aqueles que vão assistir essa reflexão para compartilhar, para meditar, para tirar suas conclusões ao ouvir essa reflexão. Porque o momento é crítico, o momento é de desespero, o momento é de angústia, o momento é de insegurança, de inquietude. A busca pelo temporal, se há um reino eterno, se há uma vida eterna, se há uma paz eterna. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, que essa reflexão alcance o máximo de pessoas que eu não posso alcançar, mas o Teu Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, essa mensagem, Senhor, tem que alcançar pessoas, famílias inteiras, para o louvor e para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho certeza que isso não é coisa da minha mente, não é coisa do meu coração, é a mensagem, é a Tua palavra, é uma revelação do Espírito Santo, é um alerta para a Tua igreja, para o Teu povo e para aqueles que estão distantes, aqueles que não o conhecem. Porque eu sei, Senhor, que a Tua palavra me revela que a retribuição ela virá, porque está escrito: em breve eu voltarei, eu venho em breve, e comigo está a recompensa para entregar a cada um segundo a sua conduta, segundo os seus feitos, segundo as suas práticas. Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, move os corações. É o que eu te peço, Senhor. Alcança vidas aonde eu não posso alcançar. Se porventura alguém que esteja à beira do caminho, às margens da vida, ouvir essa mensagem, Espírito Santo, quebranta esse coração, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém.